Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, domingo 3 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto, setembro, a lição 6 de hoje, ela tem como título Vão e adorem o Senhor. E esses dizeres foi feito através do faraó do Egito, que após o Egito receber a 10ª praga, onde tiveram consequências gravíssimas, que houve a morte dos primogênitos, e depois de toda a população estar assim assustada e o próprio faraó estar trêmulo, diante do poderio de Deus sobre o Egito, eis que o faraó fala o seguinte, que é relacionado ao título da lição, que ele diz lá: então, naquela mesma noite, faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi o Senhor como tendes dito, Ou seja, o faraó estava autorizando que o povo de Israel fosse adorar ao Senhor no deserto, ou seja, autorizando a saída do povo israelense do Egito. E o faraó, depois de tantas pressões que ele teve, em consequência das pragas e das exigências também do seu próprio povo, após eles receberem esta 10ª praga, ele pega e libera a saída do povo hebreu do Egito. E depois da morte dos primogênitos, de todas as famílias egípcias, assim, e do seu próprio luto, ele chama Moisés e Arão e eles pedem que saíssem urgente do Egito, ou seja, com pressa, até ele diz, que eles poderiam sair com seus rebanhos, seus familiares, no caso Moisés e Arão, e todo o povo podia sair com todas as suas famílias. Até ele pede algo assim desesperado neste momento, que ele diz que ele fosse abençoado pelo Deus de Israel. Ou seja, algo estranho, assim, inesperado, que intrigante ocorreu ali, Porque talvez o faraó disse que Deus desse mais alguns benefícios para ele, porque ele mesmo assim não havia aceitado ao grandioso Deus. Ele não havia se arrependido, Ele estava assim, querendo receber mais benefícios, mas ele não queria aceitar a Deus como Salvador e Senhor da sua vida. E nessa noite de Páscoa, à meia-noite, como conta as Sagradas Escrituras, o juízo alcançou os que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. O juízo havia chegado ali, ou seja, não havia aplicado nos umbrais das portas o sangue do cordeiro sem manchas. No caso, o povo egípcio não havia passado nos umbrais das portas para que fossem livrados do juízo, Ou seja, aceitar Jesus como Salvador, aceitar a Deus como o grandioso deles. E dentro desse ritual assim, de libertação do Egito, que foi feita ali pelo povo de Israel, quando eles fizeram ali a Páscoa, e eles mataram um cordeiro, que apontava o verdadeiro cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e eles fizeram essa celebração da Páscoa ali, o povo israelita, aceitando a Jesus como o seu Senhor. E aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, o anjo da morte passava por cima, porque a sua porta estava aspergida pelo sangue do Cordeiro,
que está lá em Êxodo 12, versículos 1 até 12. E o Senhor executou todos os primogênitos do Egito, né, do povo egípcio, que não aceitaram o Senhor, e ninguém escapou, né, desde o filho mais velho do próprio faraó, que também foi morto, até o filho mais velho de um prisioneiro que fosse, um empregado menor que fosse, que estava ali no calabouço, todos morreram. E até mesmo as primeiras crias dos animais, dos gados, também foram mortos, como menciona lá Êxodo 12, 29. A Bíblia ela menciona que à meia-noite os egípcios despertaram e houve lamentações por todos os lados ali no Egito, com exceção dos israelitas, né? Que eles estavam comemorando a Páscoa, que está lá em Êxodo 12, 30. E até mesmo o fato de os primogênitos dos animais terem sido alvos também do juízo divino, ou seja, morreu o primogênito também dos animais, existe um significado por trás disso, porque os animais eles eram tidos como sagrados pelos egípcios, né? Pois simbolizavam os seus deuses que eles cultuavam ali. E assim Deus, ao ferir todas as espécies ali do Egito, mostrou a todos o seu poder, a sua soberania, que ele tem domínio sobre todas as coisas, independente de pessoas que estivessem naquele momento de cargo, de posição, de educação, de condição social, não escaparia ninguém desse juízo, e a punição veio e atingiu a todas as camadas da sociedade, as famílias, e o orgulho egípcio foi atingido nesse momento. O faraó enviou seus diretores, enquanto ainda estava assim à noite, como diz lá no Êxodo 12, 31, para informar a Moisés e Arão para que saíssem do Egito imediatamente e com pressa, com todas as pessoas israelitas, e acrescentou que eles poderiam levar consigo os seus rebanhos. E a rendição desse momento ela estava completa e foi acompanhado por uma solicitação intrigante do faraó, que mal poderia esperar ao falar aos hebreus para irem adorar o seu Deus no deserto. E ainda ele acrescenta, numa solicitação assim, inesperada, quando ele diz: e abençoe também a mim, que está lá em 12:32. Imagine um alto escalão de governo do Egito, o maior, o rei, ele pede realmente para que ele seja abençoado por Deus. Mas por que será que o faraó, que era considerado um dos deuses do Egito, nesse momento agora ele pede uma bênção ao verdadeiro Deus, o Deus vivo? Bom, com essa solicitação, parecia que o faraó havia compreendido o poder de Deus, a soberania do Criador do universo. Mas não aconteceu isso. Na realidade, ele queria ganhar tempo, se livrar do povo de Israel para não dar mais problemas a ele. E uma tentativa assim de minimizar a sua derrota, que até o seu povo presenciou e cobrava a mente do faraó. Ele quis dizer que Deus lhe concedesse assim mais benefícios, né? Mesmo se rebelando contra ele, Deus, né? Não o aceitando a Senhor de todas as coisas, ele pede uma bênção, algo incomum, né? Mas que é muito comum também nos dias de hoje, onde tem pessoas que querem servir a dois senhores. Jamais Deus poderia abençoar o faraó enquanto no seu coração estivesse aquele rancor, aquela ira, aquela intriga, aquela rebelião, aquele pecado inerente e presente em seu coração. Ele permitiu que o povo de Israel fosse embora para que ele não tivesse mais problemas, consequências como governante máximo daquele país, e que ele não fosse humilhado mais. Fez isso não por submissão ao grandioso Deus, ou a sua vontade, chamado Yahvé. O que ele fez já havia sido derrotado, né, antes, e o seu povo estava assim impaciente com ele.
O faraó jamais estava arrependido de suas ações e ele queria interromper essa destruição que estava cobrindo todo o seu reino. Estava sendo humilhado. E diante desse juízo no Egito, o faraó foi humilhado ali. E quando caiu a 10ª praga enviada por Deus, que aconteceu essa tragédia, ficou assim sem moral alguma o faraó diante do seu povo, e ele permitiu que o povo de Israel fosse embora. Porque essa última praga ele concedeu e permitiu, no caso o faraó, o que estava relutando no seu coração em conceder, porque por 9 vezes foi feito um apelo para ele, para que o povo de Israel fosse embora, e ele realmente afrontava Deus. E foram 9 chances anteriores, né? E não estava nem aí com isto, ele não se importava com o sofrimento do seu povo e as consequências da sua nação. O texto de Êxodo capítulo 12, que é na lição de hoje, faz questão de ressaltar que o povo egípcio, eles estavam assim ansiosos e eles pressionaram assim os israelitas para que eles fossem embora com urgência, logo. E até que é compreensível, né? Porque eles diziam, se vocês não saírem, não forem embora, todos nós morreremos. Que está lá em Êxodo 12:39. E aqui mostrou que aquele povo que tinha reconhecido a derrota perante Deus de Israel, até se despojaram assim, como egípcios, né, de seus pertences. Até eles deram assim, muitas coisas, né, para o povo de Israel, para eles irem embora, como presente, que foi no caso de ouro, prata e roupas. E por isso que Deus, bem antes, já havia feito provisões de que seu povo poderia até sair do Egito, mas não sairia de mãos vazias, que eles obteriam tudo o que precisassem, e a profecia acabou acontecendo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus falado no livro de João, dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro. Tem pessoas que insistem nesse ponto, que às vezes é o pontífice, às vezes é pastor, às vezes é missionários. Ninguém pode levar você para o céu, ou você pode confessar seus pecados para eles. Somente Jesus pode realmente te salvar. E quando você aceita Ele, Jesus, como Salvador e Senhor da sua vida, observando seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que passa a manusear bem essas escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando você faz isto, você ganha de presente de Deus algo tremendo e grandioso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, e Jesus, quando ele chegar, ele vai levar você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais, nesse lugar, no céu, não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, não haverá mais doenças. Você estará no céu, lugar de paz. E você, meu amigo, minha amiga, participará da grande festa, a bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.